Oi pessoal, essa é a terceira videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Nessa videoaula, vamos ver um pouco da filosofia da linguagem do filósofo alemão Gottlob Frege, mais especificamente sua obra intitulada Sobre o Sentido e Referência, na tradução do professor Paulo Alcoforado da UFRJ. Nesse curso, não vamos esmiuçar todos os detalhes do texto. Vamos dar uma visão geral sobre o texto, nos concentrando no trecho que vai do parágrafo 1 ao parágrafo 36. O texto sobre o sentido e referência não tem divisões naturais, o que dificulta um pouco nossa análise de texto. Eu vou propor aqui uma divisão que é arbitrária. Outra pessoa pode propor uma divisão tão boa ou até melhor que a minha, não importa, mas é muito útil dividir o texto. Isso facilita bastante a análise, fichamento e exposição do texto. A divisão que proponho separa esse trecho em 5 partes desiguais. Na primeira parte, Frege explica por que é necessária a distinção entre sentido e referência. A segunda parte, bem curta, vai apresentar a separação entre modo direto e indireto com relação ao sentido e à referência. A terceira parte vai falar de como as ideias se relacionam com o sentido e com a referência. A quarta parte vai tratar do sentido e referência das sentenças assertivas completas. Já na quinta parte, vamos fazer um resumo do que Frege diz sobre o sentido e referência de sentenças subordinadas. Vamos então à primeira parte de nossa divisão. Vamos tentar entender por que, para Frege, é necessária a divisão entre sentido e referência. O problema que Frege tenta resolver ao longo do seu texto é como explicar identidades do tipo A igual a B. Será que estamos falando sobre os nomes próprios A e B ou sobre o objeto que esses dois nomes estão se referindo? Segundo Kant, juízos do tipo A igual a A são de um estatuto diferente de juízos do tipo A igual a B. O primeiro tipo é o que Kant denomina de juízo analítico e não nos fornece conhecimento algum. De fato, não precisamos fazer nenhum tipo de conta sofisticada para saber que 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3 e assim por diante. Já juízos do tipo A é igual a B parecem ser, em geral, sintéticos no vocabulário kantiano, nos oferecendo um conhecimento genuíno. Seriam juízos como 2 igual a 10 é igual a 1024, uma igualdade não tão óbvia assim. Mas se olharmos de perto juízos do tipo A igual a B, nos damos conta que estamos afirmando uma identidade. Ora, quando os dois objetos são idênticos, eles têm exatamente tudo igual, inclusive a posição que eles ocupam no espaço. Em outras palavras, eles são o mesmo objeto. Assim, se identidade é sobre objetos, juízos do tipo A igual a B também deveriam ser analíticos e não nos forneceria conhecimento nenhum sobre o mundo. Será então que A igual a B é um juízo analítico? Esse não parece ser o caso. Uma animação tosca pode elucidar esse ponto. Vamos aqui desenhar nosso célebre falante. Nosso falante acordou bem cedo e olhou para o céu às 6 horas da manhã. Ele sabe que os gregos denominavam a primeira estrela brilhante que aparece naquela posição do céu de fósforo. Ele olha para a estrela, a reconhece e diz fósforo, para se referir à estrela. Ao meio-dia, nosso falante observa novamente o céu e não vê estrela alguma. Às 18 horas, ele olha para o céu e vê uma outra estrela, tão brilhante quanto aquela que ele viu de manhã. Ele sabe que os gregos chamavam essa estrela de Héssero. Ele olha para ela e diz Héssero, se referindo a essa estrela. Mas nosso falante é um pouco ignorante em astronomia. Ele não sabe que a estrela que ele viu de manhã é a mesma que ele viu à tarde. Na verdade, ao meio-dia, a luz do sol ofuscou a estrela, mas ela continuava no céu. É por isso que apenas à tardinha, quando a luz do sol está mais fraca, é que ele consegue ver a estrela que ele havia visto de manhã. E que, na verdade, nem é uma estrela. É um planeta, o planeta Vênus. Nosso falante não sabia que fósforo é igual a Héssero, apesar de saber, obviamente, que fósforo é igual a fósforo e Héssero é igual a Héssero. Parece ser, então, que quando dizemos fósforo é igual a Héssero, estamos afirmando algo sobre a linguagem, sobre a palavra e não sobre as coisas no mundo. Essa era a opinião de Frege anteriormente.
Depois, ele se deu conta que esse tipo de identidade também não é sobre a linguagem. Vamos entender por quê. É claro que o nome fósforo é diferente do nome éfero, mas essa diferença é meio besta. Na verdade, fósforo é diferente de qualquer outro nome, por exemplo, Ulisses. Quando eu olho para a palavra fósforo, não consigo aprender nada sobre o que ela se refere. Eu sei que ela começa com F, que tem um acento no primeiro O, e assim por diante. Esse tipo de coisa não nos ajuda a explicar identidades do tipo A igual a B. Como Frege tenta resolver esse dilema? A saída de Frege é defender que, além do nome e da referência, há algo que devemos denominar de sentido. Para o nosso falante, o nome fósforo tem um sentido, que é ser uma estrela que aparece numa certa posição do céu de manhãzinho. Já o nome éfero, para o nosso falante, tem um outro sentido, que é de ser uma estrela que aparece numa certa posição do céu ao cair da tarde. O que nosso falante não sabia é que ambos os sentidos se referem ao mesmo objeto, que é o nosso planeta vizinho Vênus. Vamos agora entender um trecho curto, porém importante, sobre o sentido e referência, que trata da distinção entre modo direto e indireto com relação ao sentido e referência. Nesse trecho, Frege vai dizer que, costumeiramente, o nome próprio se refere a um certo objeto. Assim, o objeto é o modo costumeiro de referência de um nome próprio, mas também podemos nos referir indiretamente. Nesse caso, nós nos referimos ao sentido do nome próprio, ou seja, o sentido é o modo indireto de referência de um nome próprio. Vamos clarear esse ponto com alguns exemplos. Se eu uso o nome fósforo, sabemos que estou me referindo a Vênus, mas eu posso usar a expressão a estrela da manhã também como nome, do mesmo modo que nós usamos o melhor jogador do mundo para nos referirmos a Pelé como um nome, exceto, é claro, os argentinos. Nesse caso, segundo Frege, o nome próprio, a estrela da manhã, também se refere ao planeta Vênus, ou seja, é a mesma referência de fósforo. Mas eu posso querer falar não sobre Vênus, a referência costumeira de fósforo, mas sobre o sentido da palavra fósforo usada pelo nosso falante. Nesse caso, a referência não é o objeto, mas o sentido de fósforo para o falante, que seria algo como a estrela que aparece todo dia numa certa posição às 6 horas da manhã. Do mesmo modo, posso querer me referir ao sentido de a estrela da manhã, que será mais ou menos o mesmo que o sentido de fósforo, uma estrela que aparece todo dia em tal posição, sempre às 6 horas da manhã. Nesse caso, ambas as expressões linguísticas se referem ao mesmo sentido. Alguém pode estar pensando que há muita semelhança entre a noção de sentido fregiana e a noção lockeana de ideia que vimos na videoaula 1 e videoaula 2. Mas vamos ver que a coisa não é tão simples assim. A relação entre ideia, sentido e referência para Frege pode ser esquematizada assim. A ideia é privada. Uma pessoa nunca tem acesso à ideia de outra pessoa. Além disso, a ideia é relativa, mudando de pessoa para pessoa. Já o sentido é, por um lado, diferente da ideia porque é público, apesar de também ser relativo como ideia. Vamos depois ver como isso é possível. Por fim, a referência é pública e também objetiva. Para explicar melhor essa distinção, Frege recorre a uma metáfora novamente da astronomia. Vamos reproduzir aqui essa metáfora por meio dos nossos célebres desenhos toscos. Considerem a Lua nosso satélite natural. Suponhamos que olhemos a Lua por meio de um telescópio e ela aparece na lente do telescópio como uma Lua crescente. Na retina do observador, a imagem projetada na retina varia muito de pessoa para pessoa, como no caso de tonalidades de amarelo que vimos na aula passada. O objeto Lua é aqui a referência. Já a imagem projetada na lente é o sentido. A imagem projetada é relativa, porque depende do ponto de observação. Um astronauta numa missão para a Lua, por exemplo, não veria a sombra que a Terra projeta na Lua e, portanto, ela não apareceria para ele como uma Lua crescente. Mas qualquer um que visse a Lua por meio do mesmo telescópio do nosso observador a veria como Lua crescente.
É por isso que o sentido é relativo. Ele depende do ponto de vista do observador. Mas ele é público. Qualquer um, se estiver no mesmo ponto de observação, consegue verificar que a Lua aparece como crescente. Por fim, a imagem projetada na retina do observador é como a ideia de Lua. Eu, por exemplo, sem óculos veria um borrão. Uma pessoa com vista melhor veria uma imagem bem mais nítida que a projetada na minha retina. Mesmo os tons de cinza da Lua que enxergamos dependem da composição particular da íris de cada um. É nesse sentido que a ideia da Lua é privada. No próximo trecho, veremos de que modo Frege aplica sua distinção entre nome, sentido e referência também para as sentenças como um todo. Vamos começar com as sentenças assertivas completas. O nome de uma sentença é a própria sentença, normalmente entre aspas, enquanto o sentido de um objeto, como Vênus, é um modo de apresentação desse objeto, o sentido de uma sentença é um pensamento. Isso quer dizer que o pensamento para Frege é algo público e não privado, o que pode nos causar certa estranheza. Como pode um pensamento ser público? Veremos alguns exemplos adiante para tentarmos compreender melhor esse ponto. Por fim, a referência de uma sentença é um valor de verdade. O valor de verdade são dois, o verdadeiro e o falso. Vamos analisar alguns exemplos de nome, sentido e referência de uma sentença. Comecemos com a sentença fósforo é éster, que é o nome. Seu sentido é expresso por um pensamento, o de que a estrela que aparece de manhãzinha é a mesma que aparece ao cair da tarde. Esse pensamento pode nunca ter ocorrido para o nosso falante, que é ignorante em astronomia. Mas na antiguidade, entre os babilônios, esse pensamento ocorreu a um certo astrônomo. E foi ele o primeiro a verificar que esse pensamento era de fato verdadeiro. Portanto, o verdadeiro é a referência da sentença fósforo é éster. Vamos ao segundo exemplo. A sentença fósforo é uma estrela é um nome. Ela tem como sentido o pensamento de que o corpo que aparece de manhãzinha é uma estrela. Os astrônomos de hoje, porém, sabem que esse pensamento é falso, pois a luz desse corpo celeste é o reflexo do Sol. Não se trata desse modo de uma estrela, e sim do planeta Vênus. A sentença, portanto, se refere ao falso. Vimos que a sentença é o nome e a referência direta de uma sentença é um valor de verdade. Isso nos força a concluir que os valores de verdade, verdadeiro e falso são objetos, o que parece um pouco estranho. Sim, eles são objetos lógicos. Outra estranheza é que esses objetos para Frege são os únicos objetos lógicos. Isso quer dizer que todas as sentenças verdadeiras se referem ao verdadeiro. Elas são nomes distintos do objeto lógico verdadeiro, como fósforo e éstero são nomes distintos para o objeto celeste Vênus. Analogamente, todas as sentenças falsas se referem ao falso. Elas são nomes distintos para o mesmo objeto lógico, o falso. Mas será que todo nome tem referência? Frege diz claramente que não. Nomes têm referência apenas em contextos científicos. Em contextos ficcionais, isso não acontece. Vejamos um exemplo. Imagine que você esteja lendo a Odisseia de Homero e se depara com a seguinte sentença. Ulisses desembarcou em Ítaca. Você sabe que o rei Ulisses é um personagem criado por Homero. Logo, o nome Ulisses não tem referência. Por outro lado, Ítaca é uma ilha real, de modo que Ítaca tem sim referência. Como uma parte da sentença não tem referência, a sentença como um todo não será verdadeira nem falsa. Em outras palavras, a sentença Ulisses desembarcou em Ítaca não tem referência. Vamos agora ao último trecho. Vimos no trecho anterior que se uma parte da sentença não tem referência, a sentença como um todo também não tem referência. Mas há um outro lado desse mesmo princípio. Se um pedaço da sentença se refere a um certo objeto, eu posso alterar esse pedaço por outro, desde que a referência desse outro pedaço seja a mesma. Vamos a um exemplo. Considere a sentença fósforo é um corpo iluminado pelo Sol. Sabemos que fósforo se refere ao planeta Vênus.
de modo que a sentença como um todo se refere ao verdadeiro. Vamos supor que na sentença anterior eu troco fósforo por éster. A referência dessa parte da sentença continua a mesma, o planeta Vênus. Assim, a referência como um todo dessa nova sentença vai ser a mesma que a sentença anterior. Ela também vai se referir ao verdadeiro. Mas será que esse princípio funciona sempre? Vamos usar um exemplo que parece falsificar esse princípio. Vamos considerar agora a sentença Colombo sabia que a Terra é redonda. Qualquer pessoa razoável sabe que seria ridículo acreditar que a Terra tem a particularidade de ser o único astro em todo o universo com uma forma diferente da esfera. Ela é, portanto, redonda. Assim, o pedaço A Terra é redonda, que é uma sentença subordinada, se refere, obviamente, ao verdadeiro, por mais fora da moda que esteja o óbvio. E sabemos também que Colombo sabia disso, e, portanto, a sentença como um todo se refere ao verdadeiro. Vamos realizar agora a mesma operação que realizamos anteriormente, substituir um pedaço da sentença por outro com a mesma referência. Como a Terra redonda se refere ao verdadeiro, eu posso substituir essa sentença por qualquer outra sentença verdadeira. Por exemplo, que força é igual ao produto da massa e aceleração. Essa sentença é verdadeira, é uma lei da física, que foi formulada pela primeira vez por Isaac Newton em 1687. Mas é óbvio que Colombo não sabia que ela era verdadeira, já que ele morreu em 1508. Assim, a sentença Colombo sabia que a força aplicada ao corpo é igual ao produto de sua massa com sua aceleração é falsa. O que está acontecendo aqui? Isso mostra que a Terra de fato não é redonda? Não sejamos ridículos. Será então que o princípio de Frege de substituição das partes da sentença não está funcionando? Nesse momento, devemos relembrar a importante distinção entre referência direta e indireta. No modo indireto, referimos não a um objeto, mas um sentido de uma sentença. Vamos então refazer nosso raciocínio agora, olhando para a referência indireta da subordinada. Em Colombo sabia que a Terra é redonda, a subordinada à Terra é redonda tem como sentido o pensamento de que a Terra é redonda. Essa é a sua referência indireta. Já em Colombo sabia que força é igual a massa vezes aceleração, a subordinada se refere ao pensamento de que a força aplicada a um corpo é igual ao produto de sua massa com sua aceleração. Essa substituição não está autorizada porque, nesses casos, a subordinada está se referindo não ao valor de verdade, mas ao seu sentido, que é o pensamento. E a subordinada à Terra redonda expressa um pensamento diferente do pensamento expresso por força é igual a massa vezes aceleração. Sentenças não se referem apenas a valores de verdade ou pensamentos. Em alguns casos, uma sentença pode se referir a um indivíduo. Vejamos alguns exemplos. A sentença "Quem pisou pela primeira vez na Lua era americano" se refere ao verdadeiro. Mas a subordinada "Quem pisou pela primeira vez na Lua" não se refere a um pensamento, mas um indivíduo particular, Neil Armstrong. Mas o que aconteceria se tivéssemos a sentença "Quem pisou pela primeira vez em Marte era americano"? Será que ela se referiria ao falso, já que até hoje nenhum homem pisou em Marte? Não. Para Frege, como a subordinada "Quem pisou pela primeira vez em Marte" não tem referência, a sentença como um todo também não vai ter referência. Isso pode parecer estranho, mas faz bastante sentido se olharmos para a negação da sentença "Quem pisou pela primeira vez em Marte era americano", ou seja, quem pisou pela primeira vez em Marte não era americano. Se quem pisou pela primeira vez em Marte era americano fosse falsa, sua negação seria verdadeira, o que não seria muito intuitivo. Mas, de novo, como a subordinada "Quem pisou pela primeira vez em Marte" não tem referência, a sentença "Quem pisou pela primeira vez em Marte não era americano" também não tem referência. É isso, pessoal. Acabamos aqui nossa exposição do texto sobre o sentido e referência de Frege, que foi tema dessa terceira videoaula do nosso curso de Filosofia da Linguagem.
Muito obrigado e até a próxima videoaula.